Oi, gente, tudo bem? Bom, nós vamos para a nossa 25ª aula e vou fazer a parte em duas partes. Vou fazer a parte 1 e a parte 2. Nós vamos ver nessa parte função exponencial e equação exponencial. Eu ainda estou com a apostila do terceiro bimestre. Bom, gente, o que vem a ser uma função exponencial? A função exponencial, ela se faz da seguinte forma. Se é exponencial, nós já sabemos que é um expoente, tá? Nós vamos ter a base e vamos ter o expoente. Isso aqui, ó, f de x é a mesma coisa que y. A base e o expoente, ou seja, o y depende de quem? Depende do x, tá? Então, vamos lá. Se A pertence aos reais, excluindo zero e sendo sempre um número positivo, e A diferente de 1, falamos que a função exponencial se f de x é igual a x, a base A elevado a x, ou f de x, mesma coisa que y. Gente, construir o gráfico de uma função exponencial é a mesma coisa que uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau. Os gráficos são os mesmos. Nós vamos ter o eixo da abscissa e o eixo da ordenada. Como eu não dei valor, eu vou estar dando valor para quem? Para x. Então, eu coloquei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu botei aqui no eixo, tá? Menos 1, menos 2, 1 e 2. E dei valor. Então, no lugar do x, eu estou colocando quem? O menos 2. Só que, como isso aqui é expoente, nós temos que lembrar das propriedades da potência, né? Expoente negativo, inverte-se a base, não é? Ficou 1/2 elevado a 2, que me dá 1/4. Expoente negativo, inverte-se a base, e o expoente passa a ser positivo, 1/2. 2, a base é 2, elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 igual a 1. Quando o expoente é 1, igual a base. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, é só construir o gráfico. Vocês vão ver que a função exponencial, ela nunca vai passar aqui, ó. Nunca vai passar abaixo do eixo da abscissa. Ela pode chegar, tocar, ficar bem pequenininha aqui. Mas ela nunca vai, ó, ultrapassar aqui. Tá bom? Então, eu liguei o par ordenado, eu botei aqui, ó, 1, 1/2 e aqui 1/4, tá? Então, eu liguei os pontos. Menos 2 foi quem? 1/4. Menos 1/2. Quando x é 0, ele foi quem? 1. Quando x é 1, ele foi 2. Quando x é 2, foi 4. E aí, eu liguei. Então, repara. Toda vez que a base A, for maior que 1, a função será crescente. E aí, eu fiz o outro com a base quando o A for menor que 1. Menor que 1 é quando nós temos uma fração, um número negativo, seja lá o que for, a função ela será decrescente. Então, eu fiz o mesmo processo. A base agora é 1/2, expoente negativo, inverte-se a base, né? Ó. 1/2 elevado a menos 2, eu vou inverter a base. E o expoente passa a ser positivo. Então, ficou 2 ao quadrado, 4. 1/2 elevado a menos 1, inverte-se a base. E o expoente fica sendo positivo. Então, me dá 2. Todo número elevado a 0, 1. 1/2 elevado a 1, 1/2 e 1/4. Repara também, mesma coisa. Vai, tá? Chegar próximo, mas nunca vai ultrapassar. Tá bom? Bom, agora nós vamos fazer a
equação exponencial. Gente, é muito fácil a equação exponencial, desde que vocês lembrem-se da aula anterior, que eu fiz com vocês, a 24ª aula, eu mostrei as propriedades da potência. Agora nós vamos para a propriedade fundamental. Essa propriedade fundamental, gente, isso aqui vocês têm que guardar. Devemos igualar sempre as bases. Problema da gente, nós vamos ter que dar um jeitinho de colocar sempre as bases iguais. Por quê? Toda vez que as bases são iguais, ó, a gente vai cortar elas e vai ficar somente com o expoente. Lembrando, a base tem que ser sempre maior que 0 e diferente de 1 para que isso ocorra. Bom, então eu peguei aqui essa equação. 2 elevado a x igual a 8. Gente, aqui é 2 e aqui é 8. Vamos colocar bases iguais? Como eu cheguei? Eu fatorei o 8, ó. 4, 2, 2, 2, 1. Eu repeti o 2 quantas vezes? 3. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Cortei, quem sobrou? 2 elevado a 3. Mesmo processo. Fatorei quem? O 16, ó. 2 dá 8 por 2 dá 4, dá 2, dá 2, dá 2, dá 1. Então, isso aqui é 2 elevado a 4. Bases iguais, cortei. Então, fiquei com a minha equação do primeiro grau. 2x, passando para cá, 7 sobre 2. Muito fácil, né? Olha a letra C. Repara, a base aqui é 5, caramba, aqui é 1. Mais 1, não é 5 elevado a 0? Eu não quero colocar a base igual. Então, 5 elevado a 0 me dá sempre o quê? 1. Então, colocando, não é? Eu pude perceber que eu tenho... Deixa eu endireitar aqui a luzinha, porque ficou escuro, né? Então, eu tenho... Cortei aqui, ó, e que me deu x menos 2. Ó, aqui é 3 e aqui é 1/9. 1/9, vamos inverter a base? Vamos inverter. Invertendo a base, o expoente fica o quê? Negativo. Mas é 9 e aqui é 3. 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Não multiplica? Potência de uma potência, eu multiplico. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Bases iguais, cortei. Quem sobrou? 2x e menos 2. 2x, então, o valor é menos 1. Continuando, olha, eu tenho raiz de 5 igual a 25 elevado a x mais 3. Gente, toda vez que eu tiver um radical, isso aqui é uma fração. Então, o radicando, não é? 5 elevado a 1 meio. Aqui é 2 e aqui é 1. Lembrando a propriedade de potência na aula passada. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? Eu repeti. Fazendo a distributiva, porque a gente não multiplica, que é a potência de uma potência. Toda vez que eu tiver potência de uma potência, é n vezes m. Não pode esquecer que isso vai ser muito importante. Pronto, consegui colocar bases iguais. Resolvendo, né? Fiz o MMC. 2 vezes 2, 4 vezes 6, 12. Ficou 1. Passei para cá, 11 quartos. E aqui, ó, mesma coisa. Eu fatorei aqui. 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. 16, 2 elevado a 4. Quando eu tenho o mesmo expoente, eu posso escrever assim, dessa forma, né? Elevado, 3 meios, elevado a 4. E aqui, ó, mas, professora, a base ainda não tá igual. Realmente a base não tá igual. Aqui é 2/3 e aqui é 3 meios. Vamos, ó, inverter. Nisso que a gente inverte, o expoente passa a ser negativo. Agora ficou legal. Bases iguais, a gente corta. Então, ficou x sobre 2 menos 4. Ó, multiplicando, né? 2 vezes 4 menos 8. Ok, gente?